Olá pessoal, hoje vamos falar de um assunto bem conhecido pelos produtores e tem uns produtores que amam, tem outros que odeiam e tem outros que aplicam só para perder dinheiro. Hoje vamos falar da adubação foliar, com destaque principal do calciboro, que é um dos mais conhecidos desses fertilizantes. Damos as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e nos acompanhe. Já temos bastante conteúdo e toda semana trazendo novidades também para simplificar, para melhorar a produção no campo. A adubação foliar é o processo de aplicação de fertilizantes diretamente sobre a folha das plantas. Ou seja, a gente consegue disponibilizar no momento que a planta precisa determinado elemento. Isso é como se fosse uma injeção na veia. A planta já absorve e, consequentemente, melhora seu desenvolvimento. Isso porque alguns elementos, principalmente os macronutrientes, têm uma mobilidade muito boa nas raízes e a planta consegue jogar ela para determinado local que ela está precisando em maior quantidade, como folhas novas, por exemplo, que é o ponto de desenvolvimento maior da planta. Mas aí nos macronutrientes tem um elemento específico que é o cálcio, que a planta não consegue fazer esse caminho. E a maioria dos micronutrientes também, ela não consegue tirar de uma folha velha e mandar para uma folha nova em que ela está se desenvolvendo com mais frequência, que ela precisa daquele elemento diretamente lá naquele ponto específico. Então por isso a gente complementa com a adubação foliar. A gente bota diretamente no local que a planta está absorvendo em maior quantidade. Por isso a eficiência é tão boa, com o cálcio principalmente e com os micronutrientes. Mas se é tão bom assim, aí a gente não precisa fazer mais nada, né? Nem adubação de fundação, nem cobertura. Só foliar, a gente vai colher a planta. Calma, que não é assim. Você tem que fazer adubação de fundação, adubação de cobertura, balancear o seu solo, adicionar matéria orgânica. E a adubação foliar entra como complemento, principalmente como complemento, disponibilizando um nutriente específico, ou alguns nutrientes, no momento que a planta mais demanda. Você complementa a foliar e não substitui. Não é substituição, é complementação. E como exemplo, vamos falar aqui do calciboro, que é uma das formulações mais conhecidas, principalmente no setor de HF, hortaliças e frutíferas também, para aplicação foliar. E com certeza você já deve ter ouvido falar sobre ele. Mas e aí, por que o calciboro é tão falado, tão conhecido assim na adubação foliar? O que é que ele tem de especial? Como eu já citei anteriormente, o cálcio ele não consegue se translocar na planta. Ele fica ali paradinho, muitas vezes até na parte da raiz a planta puxa, mas não consegue jogar para o ponto que ela está precisando. Que são os pontos principais, são as folhas mais jovens, as folhas do olho da planta, como a gente conhece popularmente aqui no Nordeste principalmente. E aí o cálcio ele age como um cimento na parede celular da planta, tem várias paredezinhas, vários tijolinhos, e o cálcio vem para cimentar aquela parte, deixar a folha mais resistente, um produto mais forte. E aí o boro também entra nesse processo, porque ele faz parte da multiplicação, ele ajuda na multiplicação celular. E aí você tem o cimento e tem o pedreiro ali jogando, digamos assim, então você tem uma eficiência melhor. E aí vem as dificuldades para quem não utiliza o calciboro, principalmente na parte foliar, que é a absorção do calciboro, ele é prejudicada e a planta não tem muitas vezes pós-colheita. Ou às vezes fica mais fácil de adoecer também. Entra uma doença mais facilmente, uma bactéria, um talo oco ou outras inúmeras que a gente tem na agricultura. E aí a gente consegue visualizar a diferença de uma planta que recebeu o calciboro para uma que não recebeu. Principalmente em alguns fatores como pós-colheita, onde a que recebeu tem uma maior resistência, está mais firme a folha, perde menos água, consequentemente murcha menos, no caso de alface principalmente. Outro fator também é a resistência a doenças no campo, no caso já são dois. Como ela está bem cimentada, digamos assim, a folha tem mais dificuldade para penetrar bactéria, para penetrar fungos e outras doenças que podem desvalorizar seu plantio, ficando ela mais vida de prateleira e mais resistente também no campo. Dá menos trabalho, em comparação à alface que não recebeu o calciboro, que ela fica mais frágil, até na parte do campo mesmo, onde se vem uma chuva, por exemplo, e ela está mais propícia a quebrar folha, ela está mais propícia a entrar uma bactéria, e isso tudo contabiliza para a sua produção. Mas nem tudo são flores, né? E você já pode ter ouvido falar em algum caso, ou até aconteceu com você mesmo, de você aplicar um determinado foliar na sua área e queimar tudo a sua lavoura. Queimando em caso de alface mesmo, dá o torra, como o pessoal fala. Isso pode acontecer por diversos motivos, desde o horário de aplicação, também a quantidade, a dosagem do produto que você utilizou e outros fatores, como o acúmulo de sais na folha, por exemplo. E esse acúmulo de sais, ele pode se dar por esses dois motivos juntos também. Você aplica uma dosagem alta no horário quente e a folha está aqui, por exemplo, você vem com a cauda, pulveriza, a água tende a evaporar quando está muito quente, ficam só os sais na folha. E esses sais, eles são, como é que eu posso dizer para vocês? Eles são corrosivos, digamos assim, e você acaba danificando a folha e dá aquele queima geral. Esses são cuidados principalmente na aplicação que a gente deve ter. Horário mais fresco do dia, ou à noite, se for o caso, talvez seja uma opção, ou cedinho da manhã, onde o sol não está tão quente ainda, e também a dosagem do produto. E para isso a gente indica, preferencialmente, que você também tenha um agrônomo de sua confiança para recomendar o produto com mais segurança. E ouvir o vendedor certinho, questionar ele se é aquela dosagem mesmo e tirar todas as suas dúvidas sobre isso.
Aqui nós utilizamos um cálcio-boro, bem conhecido, que é o Quimifol Florada. Ele tem 9% de cálcio e 1% de boro. A gente vai estar mostrando aqui no verso agora. Aqui na bula nós temos diversas indicações, desde soja até citros e várias hortaliças, como berinjela, abobrinha, pimentão, entre outras. E a gente tem aqui as recomendações por 100 litros, a quantidade que a gente vai utilizar para cada 100 litros de calda. E a gente aqui pulveriza com costal de 20 litros. Então a gente tem que fazer essa conversão. Por exemplo, se você vai utilizar 200 ml, como é o caso aqui de pimentão, por exemplo, para cada 100 litros, isso quer dizer que você vai utilizar 2 ml para cada litro de água. Então, numa bomba de 20 litros, 40 ml. Essa é a dosagem ideal recomendada por bula. Isso tem vários estudos para comprovar essa dosagem. Não é uma coisa empírica que eu acho que vai botar tantos ml e manda para cá. Não, ele tem vários testes que passa antes de vir para a prateleira com essa recomendação. Então, você segue essa recomendação para evitar desperdício de produto e de dinheiro, consequentemente. Aí você pode se perguntar também, mas por que tem mais cálcio do que boro? Porque tem 9% de cálcio e só tem 1% de boro. A resposta é justamente porque o cálcio é um macroelemento, o boro é um microelemento. Então geralmente o cálcio é absorvido em maior quantidade pelas plantas, pela grande maioria, e o boro é uma quantidade um pouco menor, ou bastante menor nesse caso. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixe seu gostei, comenta se tiver alguma dúvida, manda para o amigo, para o conhecido que você quer que produza melhor, e a gente se vê no próximo vídeo.